Em mais um episódio da série Discos que Envelheceram Muito Bem, o nosso objeto de arte que envelheceu muitíssimo bem é o disco de estreia dos Ramones. É a respeito dele que eu vou falar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, uma pequena pausa porque eu tenho um negócio sensacional para falar para vocês, que é a novíssima e atualizada edição do Na Estrada com os Ramones. É exatamente uma edição novíssima desse livro espetacular escrito pelo empresário dos Ramones, né? O Monte Melnick. Foi empresário durante 22 anos da banda, então tem agora essa edição atualizada com um monte de material extra, fotos novas, cartazes e o mais legal, cara, são as histórias contadas, tanto pelo empresário como pelos próprios integrantes da banda, jornalistas, amigos, e as histórias são absolutamente escabrosas. É um livro incrível, cara, que desmistifica todo aquele prazer que as pessoas acham que as bandas têm de estar na estrada. É exatamente o contrário. É um relato muito cru, divertido e triste ao mesmo tempo. E você sabe que aqui você tem privilégios aqui no meu canal. Se você clicar no link abaixo e efetuar a compra desse livro usando o cupom de desconto tradicional aqui, que é Regis Tadeu Indica, você vai ter o melhor desconto da internet, eu garanto. E se você comprar mais livros da editora Belas Letras com o meu cupom de desconto, esse desconto, que já é sensacional, ele fica mais incrível ainda, porque é um desconto progressivo, ou seja, quanto mais livros você comprar, maior é o desconto. Então não perca essa oportunidade de ter esse livro dos Ramones, que é um negócio incrível, incrível, as histórias são inacreditáveis, e essa oportunidade de você adquirir mais livros aí para sua coleção, tá bom? Então, recado tá dado, vamos continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio dessa série que resgata discos que envelheceram muitíssimo bem, que passaram a soar melhores aos meus ouvidos ao longo das décadas, o episódio de hoje é dedicado ao disco de estreia dos Ramones, tá? Antes, evidentemente, que você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, incrível, né? E eu não posso começar a falar desse disco sem antes contextualizar como a gente chegou a ele. A primeira vez que eu e todo mundo aqui no Brasil tomou contato com os Ramones, com a existência de um grupo chamado Ramones, foi por intermédio dessa coletânea aqui, ó. Espetacular essa coletânea, que saiu em 1977, chamada A Revista Pop Apresenta o Punk Rock. A Revista Pop na época era uma espécie de Capricho roqueira, vamos dizer assim, né? Lembra da revista Capricho? Pois é. Então, eles lançaram essa coletânea e foi a primeira vez que a gente aqui no Brasil ouviu e sacou que existia uma cena de punk rock nos Estados Unidos e principalmente na Inglaterra, e foi a primeira vez que a gente tomou contato com Sex Pistols, com The Jam, com Ultravox, com Eddie and the Hot Rods e Runaways aqui. Estavam meio deslocadas, mas enfim, foram incluídas aqui, e outras bandas, cara. Esse disco aqui simplesmente derreteu o cérebro de todo mundo na época. E no meio do repertório estavam ali duas canções dos Ramones, Loudmouth e Now I Wanna Sniff Some Glue. Eu não vou conseguir colocar em palavras o impacto
que o som dos Ramones teve na cabeça de todos nós, cara. Porque era uma doideira, porque era assim, era a guitarra num canal, numa caixa, o baixo na outra, né? A bateria reta, o vocal era anasalado, o arranjo era tosco, os acordes eram mínimos e básicos. Tinha tudo para soar ridículo, só que não soou. Não só não soou ridículo, como mudou a cabeça de todo mundo que ouviu essa coletânea lançada pela revista. Não havia internet para nós pesquisarmos quem eram os Ramones. Todo mundo que ouviu essas duas faixas, cara, todo mundo foi transformado, cara, por sons de quem a gente não conhecia absolutamente nada. Na contracapa do disco tem um ótimo texto do jornalista renomadíssimo Ock de Souza, explicando de uma maneira muito elucidativa o que era aquele tal de punk. Obviamente que com o passar do tempo nós fomos conhecendo a história, né, e os outros sons daquelas bandas, de todas elas. Só que demorou anos para nós descobrirmos que o álbum de estreia dos Ramones, né, aquele que contém as duas canções absolutamente antológicas, tinha sido lançado originalmente em 1976, um ano antes do lançamento daquela coletânea. Que o disco inteiro tinha sido gravado em uma semana e tinha custado, na época, uma quantia absolutamente irrisória, $6.000, que era um negócio risível, se comparado, por exemplo, a mesma coisa que acontecia, por exemplo, com o Fleetwood Mac, que gastava $500.000 para fazer um álbum. Curiosamente, o primeiro disco dos Ramones a ser lançado aqui no Brasil foi o terceiro, que é uma obra-prima absoluta, que é o Rocket to Russia, né? E que foi lançado com atraso. Mas assim, nada do primeiro disco e nada do segundo, que era o Live Home. E detalhe, tanto o Live Home quanto o Rocket to Russia foram lançados no mesmo ano, cara, 1977. Então o que acontece? A gente tinha que apelar para as lojas de LPs importados que a gente tinha aqui no Brasil, aqui, e no meu caso em São Paulo. Então, por quê, cara? Porque o álbum de estreia demorou décadas para sair aqui no Brasil. Quando eu comprei esse LP, o primeiro dos Ramones, eu comprei, isso já nos anos 80, eu comprei uma edição em LP em mau estado, né? Era uma edição usada, que eu tinha encontrado numa das primeiras lojas de discos usados que tinha aqui em São Paulo. E assim, tava em mau estado, mas eu comprei, porque assim, era o que tinha na ocasião. E depois eu passei esse disco pra frente, quando saiu o CD, e eu me arrependo até hoje de ter passado esse LP. Mas enfim, essa é mais uma daquelas histórias que eu já conto em todos os vídeos aqui pra vocês. Mas o que acontece? Mas quando eu ouvi esse disco aqui, o meu espanto, ele não foi diminuído pelo fato de que eu já conhecia, eu já tinha sido iniciado no som dos Ramones por conta das faixas da coletânea Punk Rock e do Rocket to Russia. Muito pelo contrário. Porque
em menos de meia hora, presta atenção, os Ramones, eles apresentaram canções curtas, certeiras, como se fosse sei lá, um soco no queixo. Blitzkrieg Bop, Beat on the Brat, Judy's a Punk, I Wanna Be Your Boyfriend, Chainsaw, Now I Wanna See Some Glow, que eu já conhecia, Loudmouth, Havana Fair, Listen to My Heart. Era um negócio impressionante, cara. Tinha também uma canção, Fifth, Third and Third, que na verdade são duas, né, é uma esquina que tem em Nova York, que era onde o baixista, o Didi Ramone, ele fazia boquetes, né, em troca de uns trocados anos antes dos Ramones. E tem também uma versão deliciosa de um grande hit do cantor Chris Montez, chamada Let's Dance, cara. Incrível. Sem contar o próprio momento de candura explícita, vamos dizer, que é I Wanna Be Your Boyfriend, né? Que mostrou pra gente que os caras dos Ramones gostavam muito dos Beach Boys. E aí cada música desse disco aqui, cara, tem menos de 2 minutos e meio. E sempre, cada uma delas era antecedida pelo famoso 1, 2, 3, 4 do Didi Ramone, servindo de introdução, cara. Era um negócio maluco total. E é impressionante como esse disco, de uma certa forma, foi a coisa mais radical que a gente tinha ouvido até então, porque era um tipo de som completamente deslocado da moda musical de qualquer época. E eu reouvi esse disco recentemente, de ponta a ponta. Essa edição, inclusive, é maravilhosa, porque veio um monte de bonus tracks aqui, né? Tem as demos das canções, assim. É genial essa edição. E aí eu reouvi esse disco, cara. E é impressionante como 420 anos depois do lançamento, né? Depois você olhar para essa capa que se tornou absolutamente icônica, eterna, e você ouvir cada uma das 14 faixas originais desse disco, é impressionante como você ouve isso hoje e isso tem uma força, tem um impacto que é um negócio que até hoje mexe muito com a cabeça e com a alma de todo mundo, principalmente do pessoal da minha geração. É um disco que envelheceu incrivelmente bem. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião, né, a respeito desse álbum que envelheceu muitíssimo bem, a estreia dos Ramones. Aproveita aqui o espaço, embaixo aqui nos comentários, ouça esse disco de ponta a ponta e depois comente aqui, para você me dizer qual é o impacto que esse disco teve e tem hoje em você, tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui. E claro, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá legal? Então um abraço, saúde para você e para todo mundo. Até a próxima.